Augusto Valença não costumava chegar em casa antes das 8 da noite. Nos últimos 2 anos, a própria casa havia deixado de ser casa para virar um corredor entre compromissos, um lugar onde ele deixava a pasta, trocava de camisa, beijava a testa do filho já dormindo, quando Bento permitia, e voltava para a rotina de cálculos, croquis, reuniões e maquetes. A antiga residência da família, um casarão reformado no Alto de Pinheiros, tinha sido desenhada para acolher luz, circulação de ar e convivência. Clara havia participado de cada decisão. A varanda mais larga fora a ideia dela. A escada com patamar de leitura também. A biblioteca com janela alta, de vidro canelado, fora quase uma exigência. Casa sem livros tem eco demais, ela dizia. Depois que Clara morreu, Augusto descobriu que o eco continuava existindo mesmo rodeado de livros. Naquela quinta-feira, porém, um cliente cancelou a última reunião do dia. Pela primeira vez em meses, ele entrou pelo portão ainda com o céu aceso. Havia no jardim uma luz oblíqua, amarela, que recortava as folhas do ipê e pintava a fachada de uma calma estranha. O segurança abriu o portão lateral. A governanta informou, em voz baixa, que Bento não jantara. De novo, Augusto apenas assentiu, tirando o relógio do pulso como quem remove uma culpa antiga. Ele está no quarto? Perguntou. Não, senhor Augusto. Achamos que estivesse na biblioteca. A Nina está lá também, organizando a ala dos periódicos antigos. Ele travou por uma fração de segundo. Nina Duarte estava na casa havia pouco mais de 3 semanas. Fora contratada pela Fundação Clara Valença, criada após a morte de sua esposa, para catalogar a biblioteca e preparar a reabertura da pequena ala comunitária que Clara sonhara oferecer a escolas do bairro. Era um projeto que ficará suspenso por quase 1 ano. Augusto retomara mais por lealdade à memória da mulher do que por convicção. Para ele, aquela fundação era um gesto correto, não exatamente um gesto vivido. Assinava papéis, liberava verba, aprovava reformas. Mas mal entrava na biblioteca. Quanto a Bento, Bento não gostava de ninguém. Era essa a frase que Augusto repetia, em silêncio, para todos e para si mesmo. Não gostava de professores particulares. Não gostava da fonoaudióloga. Não gostava da psicopedagoga indicada pela escola. Não gostava da tia Laura, nem do motorista, nem dos meninos de sua idade, nem dos filhos dos amigos de Augusto, que tentavam arrancá-lo do canto com futebol, videogame ou insistência. Bento não fazia escândalo. Não era agressivo. Apenas se fechava. Recusava conversa, desviava o rosto, se enrijecia ao toque e tratava qualquer aproximação como se fosse barulho excessivo dentro dele. Por isso Augusto estranhou ainda mais quando abriu a porta da biblioteca e parou na soleira, sem dar um passo sequer. No chão de madeira escura, entre uma pilha baixa de livros infantis sobre cidades, uma caixa de cartões catalográficos e uma régua metálica esquecida, Bento dormia. Dormia de lado, com um dos braços dobrado sob o rosto, os tênis mal desamarrados e a respiração profunda de quem se rendeu ao cansaço depois de muitas horas resistindo ao mundo. A cabeça do menino estava apoiada não em almofada, não em tapete, mas na barra do vestido azul marinho de Nina Duarte, que permanecia sentada no chão, de costas encostadas na estante mais baixa, um livro aberto no colo. Ela também estava imóvel. Não dormia. Lia em silêncio, com o cuidado de quem não queria perturbar a confiança rara que acabará de receber. A luz do fim da tarde descia pelo vidro alto e fazia pousar sobre os dois uma faixa morna. O livro no colo dela estava aberto no meio, mas Augusto percebeu que, havia algum tempo, Nina não virava a página. Tinha os olhos baixos, a mão pousada a poucos centímetros do ombro do menino, sem encostar. Como se já tivesse entendido algo que ele, o pai, ainda não conseguia compreender. Às vezes, estar perto não é tocar. Às vezes, é apenas não ir embora. Augusto sentiu o peito endurecer de uma forma nova. Não era a dor aguda que aprenderá a reconhecer desde a morte de Clara. Não era o espanto de ver o filho dormindo fora do quarto. Tampouco era ciúme, embora houvesse algo daquela natureza escondido ali, um incômodo difícil de nomear. Era, acima de tudo, desorientação. Como se, durante meses, ele tivesse lido o próprio filho pela planta errada. Nina ergueu os olhos e o viu na porta. Não se assustou.
Não tentou se justificar com pressa, o que por si só o desarmou. Falou tão baixo que o som pareceu pertencer à madeira. Ele pegou no sono, faz uns 20 minutos. Augusto demorou a responder. Seus olhos permaneciam no menino. Bento não dorme perto de ninguém. Nina fechou o livro com delicadeza, enfiando o dedo entre as páginas para não perder a marcação. Acho que ele não dorme perto de quem quer alguma coisa dele. A frase veio simples, sem crítica, sem ênfase, sem insolência. Ainda assim, atingiu Augusto com precisão. Ele finalmente entrou na sala. A biblioteca era o cômodo mais bonito da casa. Tinha pé direito duplo, escada deslizante de latão, uma mesa comprida de carvalho no centro e nichos baixos planejados para crianças, com almofadas e janelas emoldurando as copas das árvores. Clara havia querido que o lugar tivesse cheiro de papel e madeira, não de verniz novo. Por isso insistira em restaurar estantes de uma antiga escola desativada no interior. Biblioteca boa precisa parecer usada por gente viva, dissera ela. Durante muito tempo, Augusto não conseguiu pisar ali sem sentir que estava entrando numa lembrança alheia. Agora, pela primeira vez, a cena diante dele parecia mais presente do que fantasma. O que aconteceu? Perguntou, mantendo a voz baixa. Mina olhou para Bento antes de responder. Hoje a professora de artes mandou um bilhete. Disse que ele ficou o período todo debaixo da mesa. Não quis participar de nada. Quando voltou, entrou aqui sem falar comigo. Pegou 3 livros. Ficou passando as páginas sem olhar direito. Depois tirou da mochila uma folha dobrada, um desenho, eu acho. E ficou muito tempo olhando para ele. Augusto franziu a testa. Um desenho. Da biblioteca. Mina indicou a folha sobre o assoalho. Só que não desta biblioteca. Da outra. Augusto se abaixou. Reconheceu o traço do filho imediatamente. Preciso, minucioso, quase obsessivo na forma como desenhava escadas, janelas, ângulos de luz. Mas aquele desenho em especial fez sua garganta secar. Era a biblioteca do apartamento antigo. O apartamento onde Clara viverá os últimos dias. O apartamento de onde saíra a ambulância. O apartamento que Augusto vendera 6 meses depois, convencido de que fazia o melhor para os dois. No desenho, porém, não havia ambulância, hospital, nem ausência. Havia uma poltrona perto da janela, um tapete redondo, uma luminária curva, e uma mulher sentada no chão lendo para uma criança encostada nela. Clara. Augusto não percebeu que estava prendendo a respiração até soltá-la de uma vez. Ele te mostrou isso? Não, respondeu Nina. Mas deixou cair quando foi pegar outro livro. Eu não perguntei nada. Só sentei aqui. Augusto passou a mão pelo rosto. Havia muito pouca gente no mundo capaz de entender que, com Bento, a pressa estragava tudo. E, mesmo assim, ele próprio vivia errando justamente nisso. Queria respostas rápidas, avanços medidos, sinais claros. Queria saber por que o filho se fechava, por que a escola reclamava, por que ele não aceitava ajuda. Queria abrir uma porta com a força de quem só sabia construir entradas, não esperar que alguém viesse até elas. Nina tirou uma mecha de cabelo do rosto. Se o senhor quiser, eu posso tentar levá-lo para o quarto quando ele acordar. Augusto olhou outra vez para o menino. Bento parecia pequeno demais dormindo daquele jeito. Não pela idade. Pela confiança involuntária do corpo. Pela rendição. Não, disse ele, quase num sussurro. Deixa assim mais um pouco. Mina assentiu. E os dois ficaram em silêncio na mesma biblioteca, olhando para o mesmo menino, enquanto o dia terminava do lado de fora e uma verdade incômoda começava, enfim, a ganhar forma dentro de Augusto Valença. Talvez Bento não rejeitasse o mundo inteiro. Talvez ele só estivesse cansado de ser puxado por pessoas que não sabiam se sentar ao lado dele no chão. Nina Duarte tinha 32 anos, um jeito sereno de guardar as mãos e uma voz que parecia sempre medir o espaço antes de ocupá-lo. Não era tímida. Era cuidadosa. Crescerá em Taubaté. Filha de professora de escola pública e de um encadernador que passará a vida restaurando livros litúrgicos, dicionários antigos e coleções esquecidas em cartórios. Aprenderá cedo a respeitar o tempo das coisas frágeis. Papel rasga quando alguém acha que pode apressá-lo. Gente também. Talvez por isso Bento a tivesse tolerado antes de qualquer outro adulto.
Nos primeiros dias, Nina cometera o gesto raro de não tentar conquistá-lo. Não apareceu com brincadeiras planejadas, não agachou até a altura do menino perguntando o que ele gostava, não tentou interpretar seus silêncios em voz alta. Apenas trabalhava. Separava caixas, registrava edições, limpava lombadas com pincel macio, prendia etiquetas discretas, organizava as estantes de arquitetura, literatura infantil, história urbana e artes gráficas. Quando Bento passou a aparecer na biblioteca depois da escola, ela só lhe disse uma vez onde ficavam os livros ilustrados e continuou o serviço. Ele não respondeu, mas voltou no dia seguinte. Depois, no outro. E no outro. Augusto só soube desses detalhes porque, após a cena do menino dormindo no chão, passou a observar mais e presumir menos. Na manhã seguinte, cancelou uma visita de obra para tomar café em casa. A governanta, surpreendida, serviu a mesa sem esconder o espanto. Bento apareceu de uniforme, sentou-se sem falar e ficou empurrando o pão com a faca sem intenção real de comer. Augusto pensou em mencionar a noite anterior, mas se conteve. Havia algo naquela descoberta que o obrigava a mudar a própria velocidade. Vou te levar hoje, disse apenas. Bento ergueu os olhos. Não perguntou para onde. Augusto respirou fundo, aceitando o terreno incerto. Para a escola. O menino olhou de novo para o prato. Depois assentiu, quase imperceptivelmente. No carro, o trânsito da marginal corria em faixas metálicas e reflexos sujos. Augusto dirigia com as duas mãos firmes no volante, consciente da presença do filho no banco de trás como se fosse uma matéria sensível. Durante meses, aqueles trajetos tinham sido povoados de tentativas inúteis de conversa. Como foi a aula? Quer ir ao parque no sábado? Está precisando de alguma coisa? Bento respondia com monossílabos ou silêncio. Naquele dia, Augusto não perguntou nada. Ao passar pela ponte, notou no espelho que o menino observava a cidade. Não as pessoas. Os prédios. Bento sempre olhava prédios. Clara dizia que ele enxergava estruturas como outras crianças enxergavam animais, com curiosidade instintiva, como se cada forma tivesse uma personalidade escondida. Desde pequeno, ele desmontava blocos para entender o equilíbrio, desenhava janelas em folhas de rascunho, prestava mais atenção nas sombras de uma escada do que no brinquedo entregue em mãos. Augusto, orgulhoso e ansioso, tomara isso como sinal de herança. Vai ser arquiteto, dizia. Clara ria. Ou bibliotecário. Ou os dois. Ou nada disso. Deixa ele existir antes da planta. No portão da escola, Bento abriu a mochila. Tirou um caderno. Hesitou. Depois o estendeu para o pai. Augusto levou um segundo para entender que aquilo era, em si, um acontecimento. Pegou o caderno e abriu na página marcada. Era um desenho da biblioteca da casa. Mas, desta vez, havia duas figuras no chão. Uma pequena, outra adulta. Entre elas, uma pilha de livros. Ao fundo, a janela alta desenhada com a precisão habitual de Bento. Nenhuma legenda. Mesmo assim, Augusto entendeu. Você gosta de ficar lá? Perguntou, antes que pudesse evitar. Bento fechou um pouco o rosto. Augusto se arrependeu imediatamente. Mas o menino respondeu. Não é barulhento. E saiu do carro. Augusto ficou imóvel por alguns segundos, com o caderno aberto nas mãos. Não é barulhento. A frase parecia falar da biblioteca, mas ele sabia que não era só isso. Bento não fugia apenas de som. Fugira, desde a morte da mãe, de qualquer ambiente em que adultos o observassem esperando alguma reação específica. A escola queria socialização. Os especialistas queriam progresso. A família queria sinais de melhora. Augusto queria que o filho voltasse a ser o menino que corria pelo corredor e se jogava no colo da mãe com um livro debaixo do braço. Talvez ninguém tivesse perguntado a Bento o que um lugar precisava ter para ser suportável. Naquela tarde, Augusto chegou mais cedo outra vez. A porta da biblioteca estava entreaberta. Nina catalogava uma coleção de revistas de urbanismo dos anos 70. Bento estava sentado no chão, desenhando uma fileira de postes de luz em perspectiva. Boa tarde, disse Augusto. Nina levantou o rosto e sorriu com discrição. Boa tarde. Bento não respondeu, mas não se enrijeceu ao ouvi-lo. Continuou desenhando. Augusto aproximou-se devagar,
como quem entra num espaço sagrado sem conhecer todas as regras. Posso ver? Bento parou o lápis. Augusto já conhecia aquela pausa. Era o instante em que qualquer imposição podia fechar o menino como uma veneziana. Esperou. Bento virou o caderno na direção do pai. Era uma rua. Só que não qualquer rua. Augusto reconheceu a praça da biblioteca pública do bairro, a mesma para onde Clara gostava de levá-lo nas manhãs de sábado. O desenho trazia detalhes que ele próprio não recordaria. As rachaduras de uma calçada, o banco com um pé mais baixo, a luminária torta perto da banca de jornal. Isso está muito bonito, disse Augusto, e a frase lhe pareceu insuficiente no mesmo momento. Bento voltou ao desenho. Nina fechou uma caixa de revistas e falou com naturalidade. Ele tem uma memória visual impressionante. Augusto olhou para ela. Você reparou rápido. Reparei porque ele não desenha o prédio. Desenha a luz batendo nele. É diferente. Augusto ficou em silêncio. Aquilo também era novo. Durante meses, os profissionais convocados por ele tinham descrito Bento por ausências. Não interage, não verbaliza, não sustenta contato, não participa. Nina, em poucas palavras, o descrevera por um excesso. Memória visual, percepção de luz, precisão. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém parecia enxergar o menino sem enquadrá-lo como problema. Augusto aproximou-se da mesa central e pousou a pasta. Você trabalhou em biblioteca infantil antes. Nina prendeu uma etiqueta numa pasta de recortes antes de responder. Já trabalhei em 2 bibliotecas públicas e num projeto de leitura em hospital. Mas é diferente aqui. Diferente como? Ela olhou em volta, para as estantes, para as janelas altas, para a escada de latão. Aqui ainda parece que a casa está decidindo se quer voltar a ser viva. A frase ficou no ar. Augusto passou os olhos pelo teto de madeira restaurada. Pela primeira vez, pareceu a ele que o casarão inteiro observava suas escolhas. E você acha que quer? Nina sorriu de leve. Acho que já começou. Ela não olhou para Bento ao dizer isso. Não precisou. Os dias seguintes alteraram a casa de formas pequenas demais para serem chamadas de revolução e importantes demais para serem tratadas como detalhe. Bento continuava reservado. Ainda falava pouco. Ainda recusava visitas. Ainda tinha dias em que a escola telefonava dizendo que ele não saíra da sala de leitura ou passará o recreio todo encostado num muro, desenhando sombras de corrimão. Mas algo mudará na sequência das tardes. Em vez de subir imediatamente para o quarto, ele ia para a biblioteca. Tirava os sapatos às vezes. Escolhia um canto. Abria um livro. Desenhava. Ou apenas se sentava no chão enquanto Nina trabalhava. Ela nunca o chamava para atividades prontas. Em vez disso, deixava possibilidades espalhadas. Um atlas de cidades antigas sobre a mesa. Cartões em branco ao lado do carimbo da fundação. Lápis 6B, régua, esquadro, papéis mais grossos. Uma caixa de fotografias de bibliotecas do mundo. Um livro infantil sobre pontes. Outro sobre casas feitas em árvores. Outro, sem texto algum, só com janelas. Bento começava observando de longe. Depois pegava algo. Depois passava uma hora inteira concentrado. No fim da segunda semana após aquela cena do sono no chão, Nina encontrou um desenho deixado sobre a mesa central. Não era de uma rua ou de uma biblioteca. Era da própria casa, vista por cima, como uma planta baixa incompleta. O quarto de Bento estava desenhado. O escritório de Augusto também. A cozinha. O jardim interno. A escada principal. A biblioteca, porém, estava colorida de azul. Nina não comentou. Apenas colocou sobre a mesa uma folha vegetal e um lápis mais macio. Quando Bento voltou, encontrou o papel translúcido por cima do desenho. Ficou parado. Depois sentou-se. No fim da tarde, Augusto entrou e viu os dois sobre o piso, lado a lado, com várias folhas transparentes empilhadas. Bento desenhara sobre a planta da casa caminhos possíveis entre um cômodo e outro. Alguns passavam pela escada, outros pelo corredor lateral. Um ia da cozinha até a varanda sem tocar a sala principal. Outro saía do quarto e terminava sempre na biblioteca. O que vocês estão fazendo? Perguntou. Dessa vez foi Bento quem respondeu, sem olhar para ele. Rotas. Nina explicou. Ele fez a planta da casa.
Eu sugere que testássemos caminhos diferentes, como se a casa tivesse mais de uma maneira de ser atravessada. Augusto se aproximou, fascinado e ferido ao mesmo tempo. E para que servem as rotas? Bento demorou. Tem umas mais cansativas. Augusto engoliu em seco. Nos projetos, ele sempre falava sobre fluxo, uso, permanência, conforto, iluminação. Sabia desenhar a circulação ideal de um museu, de um restaurante, de um auditório. Nunca pensara que o próprio filho estivesse mapeando a casa para descobrir por onde doía menos passar. Nina recolheu as folhas com calma, como se estivesse fechando uma conversa delicada. Eu vou guardar isso na gaveta da mesa. Tudo bem. Bento assentiu. Naquela noite, Augusto entrou no quarto do filho antes que ele dormisse. Bento já estava deitado, mas acordado, com o abajur baixo aceso e um livro apoiado no peito. Augusto não foi até a cama imediatamente. Sentou-se primeiro na poltrona perto da janela, imitando involuntariamente a postura de Nina na biblioteca. Posso te perguntar uma coisa? Disse. Bento não respondeu nem recusou. A biblioteca é a rota menos cansativa. O menino levou alguns segundos, olhando para o teto. Lá ninguém fica me olhando esperando eu melhorar. A frase caiu entre os dois com o peso exato de uma verdade que vinha sendo adiada há tempo demais. Augusto sentiu vontade de se defender, de dizer que só queria ajudar, de dizer que a escola pressionava, que os médicos sugeriam, que ele estava tentando fazer o melhor. Mas percebeu, antes mesmo de abrir a boca, que nenhuma dessas respostas servia para o menino, porque todas falavam das razões do pai. Nenhuma falava do cansaço do filho. Desculpa, disse ele, e a palavra saiu sem preparação, quase crua. Eu acho que eu tenho perguntado do jeito errado. Bento apertou a borda do livro. Não olhou para ele, mas também não se fechou. Augusto respirou fundo. Você não precisa melhorar para eu ficar perto de você. Pela primeira vez em muitos meses, Bento virou o rosto inteiro na direção do pai. Não houve abraço. Não houve choro. Não houve grande gesto. Só houve um olhar comprido, desconfiado e atento, como se o menino estivesse decidindo onde guardar aquela frase. Para Augusto, já era imenso. Nos dias que se seguiram, ele começou a mudar o próprio comportamento em pequenas escalas. Passou a jantar em casa pelo menos 3 vezes por semana. Trocou uma reunião noturna por um passeio curto até a praça com Bento, sem insistir para que ele brincasse com outras crianças. Sentou-se na biblioteca algumas tardes, trabalhando em silêncio numa ponta da mesa, enquanto o filho desenhava no chão. Não tentava iniciar conversa o tempo todo. Às vezes só perguntava: quer que eu feche a persiana? A luz está forte. Posso sentar aqui? Bento respondia mais com gestos do que com palavras. Mesmo assim, respondia. Ei! No meio daquela reorganização silenciosa, Nina continuava presente como quem não ocupa a cena principal, mas altera o equilíbrio da composição inteira. Ela não interferia quando Augusto e Bento estavam conseguindo se entender. Também não desaparecia para parecer discreta. Simplesmente permanecia. E essa permanência, para Augusto, começou a ter uma forma perigosa de conforto. Numa tarde chuvosa, ele a encontrou no pequeno depósito da biblioteca limpando capas de tecido com uma escova de cerdas finas. Você faz isso parecer simples, disse. Nina riu de leve. Não é simples. Só não pode ser apressado. Você fala de livros como se estivesse falando de gente. Ela ergueu os olhos. Às vezes eu estou. Augusto ficou parado à porta. O cheiro de papel antigo, cola de restauro e chuva chegando pela janela basculante parecia suspender o mundo por alguns instantes. Eu não sabia que Bento conseguia ficar tanto tempo com alguém, confessou. Ele consegue, respondeu Nina. Só não com quem tenta arrancar alguma coisa. Augusto passou a mão na nuca. Eu passo o dia desenhando espaços que as pessoas querem habitar. E falhei em construir um lugar seguro dentro da minha própria casa. Nina encostou a escova no pano de algodão. Talvez o lugar já existisse. Só faltava parar de pedir desempenho lá dentro. Augusto não respondeu, porque sabia que ela estava certa. Clara Valença fora professora de literatura infantil antes de se tornar curadora de projetos culturais. Conhecera Augusto quando ele ainda era o jovem arquiteto brilhante que acreditava mais em desenho do que em pausa. Ela o tirara,
pela primeira vez, de um canteiro de obras para dentro de uma biblioteca pública. Você projeta cidades, disse naquela tarde, mas não sabe o que acontece quando uma criança encontra o primeiro lugar onde não precisa ter medo. Ele se apaixonara ali. Não pelo prédio. Pela mulher que encostava a palma da mão nas lombadas dos livros como quem cumprimentava velhos amigos. Depois que Bento nasceu, Clara criou rituais. Toda quarta-feira, inventava uma cabana entre duas poltronas e lia histórias com lanterna. Em dias de chuva, os três sentavam no chão da biblioteca e faziam expedições por atlas, enciclopédias e livros de fotografia. Augusto participava quando podia. Na maioria das vezes, chegava tarde e encontrava mãe e filho dormindo no tapete, cercados de páginas abertas. À época, aquilo lhe parecia bonito. Não compreendia que também era fundação. Foi Bento quem mais sofreu com a súbita retirada daquele alicerce. Clara morreu em menos de 5 semanas após o diagnóstico de uma complicação autoimune que se agravou com violência. Tudo aconteceu rápido demais para que a casa se preparasse. Augusto sobreviveu do jeito que sabia, organizando papéis, vendendo o apartamento onde haviam passado os últimos meses, acelerando o projeto de reforma do casarão, assumindo contratos em excesso, preenchendo o tempo com metas mensuráveis. Bento, não. Bento passou a guardar. Guardou o caderno onde a mãe rabiscava trechos de livros. Guardou o marcador de páginas de tecido verde. Guardou um bilhete com a lista de compra e um coração desenhado no fim. Guardou, sobretudo, o costume de procurar lugares em que ninguém invadisse sua forma de sentir. Augusto começou a entender isso numa sexta-feira em que Nina lhe entregou, com cuidado, um exemplar gasto de As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. Encontrei isto entre os livros de Clara, disse ela. Tem anotações nas margens. Augusto abriu ao acaso. Reconheceu a letra da esposa de imediato. Firme, inclinada, elegante sem esforço. Casas também são pessoas quando alguém aprende a escutá-las. Bento vai gostar desta parte quando crescer. Augusto diria que essa cidade é inviável. Por isso mesmo merece existir. Ele fechou o livro rápido demais. A emoção veio como uma maré curta, mas funda. Não o levou às lágrimas. Levou-o a um lugar ainda mais raro, a ausência de defesa. Ela escrevia em tudo, disse, com um sorriso que mal se sustentou. Mina encostou o livro na mesa. Acho que ela usava os livros para continuar conversando. Augusto passou o polegar pela capa. Você conheceu a Clara. Só por relatos. E por esta biblioteca. Dá para perceber muita coisa sobre alguém pelo modo como ela imaginou um lugar desses. Ele ergueu os olhos. O que você percebeu? Mina levou algum tempo para responder. Não por cautela social, mas por honestidade. Que ela não pensava em livros como decoração de prestígio. Pensava em acesso, em abrigo, em altura distante que criança alcança sozinha, em janela baixa o bastante para alguém ler ouvindo passarinho, em mesa grande para muita gente sem parecer sala de reunião. Isso é raro. Augusto ouviu em silêncio. Quantas vezes, desde a morte de Clara, a biblioteca fora tratada apenas como parte do patrimônio. Quantas vezes ele mesmo a chamara de ala, setor, acervo, unidade da fundação? Palavras técnicas, eficientes e vazias. Clara jamais falava assim. Para ela, a biblioteca era uma ponte entre casa e rua, entre intimidade e comunidade, entre quem sabia nomear a dor e quem ainda precisava encontrar vocabulário. Na mesma tarde, Bento chegou com o uniforme desarrumado e o rosto fechado. Não foi para o chão, nem para os livros. Encostou-se à estante e permaneceu imóvel. Mina não perguntou nada. Augusto, sentado à mesa, quase perguntou. Conseguiu não perguntar. Alguns minutos depois, Bento tirou da mochila um bilhete amassado. Empurrou até o pai. Era um comunicado da escola. Haveria, dali a 2 semanas, uma apresentação oral em dupla sobre espaços de convivência na cidade. A professora dizia que Bento se recusará a formar dupla, não escolhera tema, não aceitara participar da atividade. Augusto pousou o papel na mesa. Você quer fazer sozinho? Bento deu de ombros. Não quero falar. Augusto pensou por um instante. Nina, ainda sem se intrometer, continuava separando livros por assunto. E se não fosse exatamente uma apresentação? Ele arriscou. E se fosse uma maquete?
Ou um desenho. Alguma coisa que mostrasse o que você pensa sem precisar ficar na frente da sala falando muito. Bento olhou para o pai como se medisse a seriedade da proposta. A professora não vai deixar. Se eu conversar com ela, talvez deixe. O menino mordeu o lábio, hesitando. Pode ser da biblioteca. Augusto sentiu o ar mudar. Pode ser. Bento olhou pela primeira vez para Nina, que apenas levantou uma sobrancelha, em incentivo silencioso. Não desta, o menino disse. De uma que dá vontade de ficar. Nina sorriu, contido e luminoso. Essa é uma boa definição de espaço de convivência. Naquela noite, Augusto foi ao antigo depósito de maquetes no escritório e trouxe para casa placas de foldboard, acetato, madeira balsa e restos de papelão cinza. Espalhou tudo sobre a mesa da biblioteca. Bento aproximou-se devagar, quase reverente. Augusto percebeu algo que nunca teria notado antes. O menino não via aqueles materiais como brinquedo. Via como linguagem. Sentaram-se os dois no chão. Nina preparou chá numa garrafa térmica e deixou perto, sem invadir. Por quase 2 horas, pai e filho desenharam juntos. Não falaram muito. Augusto perguntava só o necessário: largura da janela, altura da estante, se a entrada seria reta ou curva, se haveria degraus, se a leitura poderia acontecer também no jardim. Bento respondeu tudo. Quando terminaram o primeiro esboço, havia sobre a folha uma biblioteca ideal. Estantes baixas, nichos acolchoados, uma mesa comunitária central, claraboias, árvores do lado de fora e um corredor lateral de silêncio absoluto. Num canto, discretamente, o menino desenhara uma poltrona redonda com um abajur ao lado. Augusto reconheceu. Era a poltrona de Clara. Ele não comentou. Apenas desenhou, ao lado, uma luminária curva como a do antigo apartamento. Bento percebeu. E, sem olhar diretamente para o pai, puxou a folha um pouco mais para o centro, dividindo o espaço. O escritório Valença Arquitetura ocupava 2 andares de um edifício de concreto aparente em Pinheiros. Era conhecido por projetos elegantes, restaurações premiadas e clientes capazes de pagar caro por minimalismo cuidadosamente imperfeito. Augusto construíra reputação e fortuna desenhando espaços que pareciam simples depois de meses de cálculo, disputa técnica e obsessão. Nos últimos 6 meses, porém, as finanças do escritório haviam entrado numa tensão silenciosa. Um grande projeto corporativo fora suspenso. 2 restaurações públicas atrasaram repasses. A equipe crescida durante a fase de expansão se tornará cara demais para o caixa real. Marcelo Furtado, sócio administrativo de Augusto, vinha alertando para a necessidade de cortar perdas e transformar alguns ativos emocionais em ativos rentáveis. A expressão já irritava Augusto antes mesmo de ser explicada. Na segunda-feira seguinte, Marcelo entrou em sua sala com uma pasta preta e a serenidade perigosa de quem vem preparado para insistir. Precisamos falar da fundação, disse. Augusto continuou assinando um relatório. O que tem? Custo fixo alto, retorno institucional baixo, nenhuma contrapartida de marca realmente relevante. A biblioteca comunitária então, pior ainda. Espaço nobre, subutilizado, equipe especializada, manutenção cara, visitação ainda inexistente. Augusto deixou a caneta sobre a mesa. Ela ainda nem reabriu. Justamente. É o momento de reposicionar. Marcelo abriu a pasta. Havia ali estudos de viabilidade, projeções de evento, renderizações. Augusto reconheceu imediatamente, com mal-estar crescente, a imagem da biblioteca convertida num lounge de apresentação para clientes premium. Estantes mantidas como elemento cenográfico. Mesa central substituída por maquete interativa. Nichos infantis removidos para dar lugar a vitrines de materiais nobres. Não, Augusto disse, antes de ler qualquer coisa. Marcelo respirou com paciência. Augusto, eu entendo o valor afetivo, mas você não pode continuar financiando memória com fluxo operacional. A casa da fundação pode funcionar como vitrine do escritório, receber eventos fechados, lançar produtos, atrair parceiros. A biblioteca não precisa desaparecer, só precisa mudar de função. Não precisa desaparecer, só precisa mudar de função. A frase lhe pareceu, de repente, obscenamente parecida com tudo o que ele fizera desde a morte de Clara, pegar o que era vivo e traduzir em utilidade.
Não vou transformar aquele espaço em showroom. Marcelo o encarou com firmeza. Você já está usando o dinheiro do escritório para sustentar uma estrutura que não se paga. Isso não é mais sentimentalismo elegante. É decisão ruim. Augusto levantou-se. Caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade se erguia em concreto, vidro e urgência. Durante anos, aquilo o acalmara. Agora, pela primeira vez, parecia acusatório. Me dá uns dias, disse. Marcelo fechou a pasta. Eu te dou 3. A reunião terminou, mas o incômodo ficou atravessado nele como uma linha mal lançada. Naquela noite, Augusto voltou para casa irritado consigo mesmo porque, por alguns segundos, ao ver as projeções, compreenderá a lógica financeira. Era isso que mais o perturbava. Não a proposta em si, mas o fato de ela fazer sentido em parte. E tudo que fazia sentido em planilha parecia vir acompanhado da ameaça de trair alguma coisa que Clara chamaria de essencial. Ao entrar, ouviu vozes baixas na biblioteca. Bento e Nina estavam diante da maquete em desenvolvimento para a escola. O menino colava uma peça de acetato que simulava claraboia. Nina lia em voz baixa um trecho de um livro de Lina Bubardi sobre convivência, pausando entre frases como quem deixa espaço para a arquitetura respirar também dentro das palavras. Augusto encostou na porta sem anunciar sua presença. Uma casa é muito mais do que abrigo. É um modo de estar junto sem esmagar ninguém, leu Nina. Bento, concentrado, perguntou. Ela escreveu isso mesmo. Não com essas palavras exatas, respondeu Nina, sorrindo. Mas era a ideia. Faz sentido. Augusto sentiu o estômago apertar. A biblioteca, para Bento, deixará de ser apenas o lugar menos barulhento. Tornará-se idioma. Tinha virado o único espaço em que pai e filho começavam a se encontrar sem exigência. E ele, naquela mesma tarde, ouvirá um homem sugerir que tudo aquilo podia ser rearranjado como estratégia comercial. Quando Bento foi dormir, Nina começou a guardar os materiais. Augusto entrou. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Se alguém tirasse esta biblioteca daqui, ele começou, detestando a própria formulação. O que você acha que aconteceria com Bento? Nina parou com uma caixa nas mãos. Você está pensando em tirar? Augusto passou a mão pelos cabelos. Ainda não. É uma pressão do escritório. Financeira. Ela não respondeu de imediato. Colocou a caixa sobre a mesa, com muito cuidado. A biblioteca não é um cômodo para ele, disse por fim. É uma forma de regular o corpo, a memória e a confiança. Se o senhor arrancar isso agora, não vai estar só fechando um espaço. Vai confirmar para ele que tudo o que vira abrigo também pode ser removido de repente. Augusto baixou os olhos. Era o tipo de frase que ele preferia não ouvir justamente porque reconhecia a verdade inteira nela. Eu não quero machucar meu filho de novo. Nina o observou em silêncio antes de responder. Então talvez o problema não seja só o que o senhor vai fazer com a biblioteca. Talvez seja a maneira como o senhor ainda decide tudo sozinho quando tem medo. Augusto ergueu os olhos. A frase não veio cruel. Veio limpa. Por isso mesmo, foi impossível recusar. Marcelo não esperou os 3 dias prometidos para começar a mover peças. Na quarta-feira, um representante de uma marca italiana de revestimentos foi levado à fundação para conhecer o potencial do espaço. Augusto não estava presente. Mandara remarcar a visita. Marcelo, porém, resolveu mostrar apenas possibilidades. A governanta informou Nina quando o homem já estava no corredor principal, medindo paredes com um olhar de mercado. Bento chegará mais cedo da escola naquele dia, liberado por causa de uma reunião pedagógica. Entrou na biblioteca bem a tempo de ouvir frases que nenhuma criança deveria aprender no vocabulário da perda. Remover este módulo. Aqui cabe uma vitrine. Essas estantes baixas ocupam área demais. O espaço infantil pode migrar para uma sala menor. Nina fechou o livro que estava catalogando. Desculpem, disse, caminhando até a porta com firmeza calma. Esta ala não está aberta para visita técnica. Marcelo sorriu com polidez insuficiente. A decisão ainda não é final, Nina. Estamos apenas estudando cenários. Bento, parado perto da mesa da maquete, ficou completamente imóvel. Nina percebeu antes de qualquer outro. Marcelo, por favor, ela repetiu, desta vez menos suave. Não aqui.
Não agora. O visitante, desconfortável, murmurou qualquer coisa sobre voltar outro dia. Marcelo lançou a Bento um olhar breve, como quem só naquele instante notava a presença do menino. E bastou isso para Augusto perder, horas depois, o controle que vinha tentando construir. Quando voltou para casa, encontrou a maquete da escola intacta, mas encostada de qualquer jeito numa estante. Bento estava no quarto. A porta fechada. Nina o esperava na biblioteca, em pé, com o rosto pálido de raiva contida. Você precisa resolver isso hoje, disse. Augusto nem tirou o paletó. O que aconteceu? Ela contou sem dramatizar. O suficiente. Cada palavra fazia Augusto sentir uma vergonha densa, lenta, quase física. Eu pedi para remarcar, disse. Mas não garantiu que ninguém pesaria aqui com essa intenção. Nina, não é sobre mim. Ele fechou os olhos por um segundo. Eu sei. Não, Augusto. Foi a primeira vez que ela o chamou sem senhor, e não por intimidade, mas por gravidade. Você ainda não sabe inteiro. Porque se soubesse, não teria deixado sequer a possibilidade rondando esta sala enquanto seu filho finalmente começava a confiar nela. Ele a encarou em silêncio. Havia dor na voz dela, mas não era uma dor ofendida. Era a dor de quem vê um adulto repetir, por costume, a violência que diz querer evitar. Onde está Bento? Perguntou. No quarto. Não quis jantar. Não quis vir para cá. Quando eu tentei falar com ele, ele só disse uma coisa. Augusto esperou. Sempre mudam os lugares antes de perguntar se alguém ainda está morando neles. A frase atingiu Augusto de um modo que nenhuma acusação direta teria conseguido. Arquitetos, ele pensou com uma ironia amarga, aprendem cedo a falar em ocupação, permanência, circulação, apropriação. Estudam cidade, fluxo humano, escala íntima. E, mesmo assim, são capazes de entrar num espaço afetivo com a brutalidade de uma demolição invisível. Sem dizer mais nada, ele subiu. Bateu à porta do quarto de Bento. Posso entrar? Silêncio. Esperou. Eu preciso falar com você. Mais alguns segundos. Depois, a voz abafada do menino. Não. Augusto encostou a testa na madeira. Tudo bem. Eu fico aqui fora. Então. Sentou-se no chão do corredor, ainda de paletó, gravata frouxa. O homem respeitado que assinava projetos premiados agora reduzido a única postura honesta disponível. Ficar. Passaram-se 15 minutos. Depois 30. Por fim, a porta se abriu apenas o suficiente para Bento aparecer com os olhos avermelhados e a planta da biblioteca nas mãos. Não convidou o pai para entrar. Também não o mandou embora. Augusto permaneceu sentado. Eu errei, disse. E não vou te pedir para acreditar na minha explicação antes da minha atitude. Bento olhava como quem mede rachaduras. Você vai tirar a biblioteca. Augusto sustentou o olhar. Ali estava a pergunta verdadeira. A única que importava. Não, respondeu. E se eu não conseguir mantê-la do jeito certo, eu vendo o meu carro, vendo maquete, vendo prêmio de metal, vendo o que for preciso. Mas ninguém vai desmontar aquela sala para fingir que ela era só decoração. Bento não reagiu imediatamente. Seus dedos apertaram a borda da planta. Você prometeu que ia ficar quando a mamãe morreu, disse, baixo. E depois você ficou sempre no trabalho. Augusto sentiu o corpo inteiro perder força por dentro. Durante muito tempo, ele acreditara que o filho não verbalizava certas feridas porque não as compreendia em linguagem. Cometera, de novo, o erro de subestimar a forma como Bento organizava o mundo. O menino talvez não falasse muito, mas arquivava tudo. Eu sei, disse Augusto, com a voz falhando pela primeira vez em muitos meses. E eu não tenho desculpa boa para isso. Só tenho a vontade de não continuar errado. Bento baixou os olhos. A Nina vai embora. Você quer que ela vá? O menino respondeu rápido, quase assustado com a própria rapidez. Não. Augusto respirou fundo. Então eu vou fazer o que eu devia ter feito antes. Perguntar também a ela, e não decidir por medo. Naquela mesma noite, ele telefonou para Marcelo e cancelou qualquer visita, estudo ou prospecção envolvendo a fundação. No dia seguinte, convocou uma reunião extraordinária. Propôs corte de despesas em outras áreas, venda de um terreno parado,
redução temporária do prolabore dos sócios e suspensão de um projeto autoral caro que consumia horas da equipe. Marcelo reagiu mal. Houve discussão. Houve acusações de mistura entre vida pessoal e gestão. Houve, sobretudo, um ponto sem retorno. Talvez seja justamente esse o meu erro há 2 anos, Augusto disse. Por fim, eu separei tanto as coisas para continuar funcionando que virei um homem eficiente em desertar do que era essencial. Marcelo o encarou, incrédulo. Você vai comprometer o escritório por causa de uma biblioteca. Augusto pensou em Clara. Pensou em Bento no chão de madeira. Pensou em Nina sentada ao lado dele sem exigir nada. Não, respondeu. Eu vou salvar o que ainda pode impedir que este escritório vire um prédio bonito por fora e vazio por dentro. Apesar da decisão de Augusto, o estrago emocional da semana não desapareceu de imediato. Bento voltou à biblioteca 2 dias depois, mas entrou com cautela, como se testasse a estabilidade do chão. Nina não comentou sua ausência. Apenas mostrou-lhe um conjunto de fotografias antigas do bairro, encontradas numa caixa sem identificação. Havia imagens da praça antes das árvores crescidas, da antiga estação de bonde, da biblioteca pública ainda com fachada original. Bento aproximou-se. Sentou. Pegou a primeira foto. A confiança, Nina sabia, nem sempre volta com discurso. Volta com consistência. Augusto também passou a ser testado, ainda que Bento não dissesse isso em palavras. O menino observava se o pai realmente chegaria cedo nas noites combinadas. Se compareceria à reunião da escola. Se voltaria para terminar a maquete. Se entraria na biblioteca com a mesma presença disponível ou se, ao primeiro telefonema importante, desapareceria outra vez atrás de portas de vidro e urgência. Augusto falhou 1 ou 2 vezes. Houve um jantar cancelado. Houve uma ligação demorada no meio de uma tarde. Houve impaciência num domingo em que Bento demorou 40 minutos para escolher uma folha específica para imprimir o trabalho da escola. Mas, em vez de tratar a falha como prova de incapacidade, ele voltou. Pedia desculpa sem teatralizar. Recomeçava. E, para Bento, a repetição correta talvez começasse a importar mais do que o acerto perfeito. A apresentação da escola aconteceu numa sexta-feira cinzenta. Bento não falou diante da turma, conforme o combinado previamente com a professora. Levou a maquete da biblioteca que dá vontade de ficar, posicionou-a sobre uma mesa e, com a ajuda de um pequeno gravador emprestado por Nina, exibiu um áudio de 2 minutos em que descrevera, em casa, cada espaço do projeto. Janela para quem precisa olhar sem ser visto, corredor de silêncio, estante baixa para ninguém depender de pedir. Mesa grande para ficar junto sem ser obrigado a conversar. A sala ouviu em silêncio. Quando o áudio terminou, a professora demorou a falar. Havia nos olhos dela um brilho de constrangimento tardio, como se percebesse que vinha tentando arrancar do menino a expressão errada, no formato errado. Na saída, Augusto esperava perto do portão. Nina também, a alguns passos de distância, porque fora convidada pela professora como responsável técnica pelo projeto da maquete. Bento saiu com a mochila nas costas e algo novo no rosto. Não exatamente alegria, mas alívio sem vergonha. A professora falou que foi bonito, disse, olhando para o chão. Foi bonito mesmo, respondeu Augusto. Nina sorriu. Eu gostei especialmente da parte da janela para olhar sem ser visto. Bento levantou os olhos para ela. Você entendeu. Você desenhou muito bem. O menino fez uma coisa que Augusto não esperava. Deu um passo na direção de Nina e encostou a testa, por um segundo, no braço dela. Foi rápido. Discreto. Quase nada para qualquer outra pessoa. Para Augusto, foi a evidência mais clara até então de que o filho aprenderá uma forma própria de afeto, e que Nina soubera recebê-la sem transformá-la em espetáculo. No caminho de volta, depois que Bento subiu para tomar banho, Augusto encontrou Nina na varanda lateral, olhando o jardim. O fim da tarde tinha cheiro de terra úmida e dama da noite começando. Obrigado, ele disse. Ela não perguntou pelo quê. Pela maquete. Pela gravação. Pela biblioteca. Pelo meu filho conseguir respirar melhor aqui. Nina cruzou os braços, não em defesa, mas para se aquecer do vento leve. Ele conseguiu porque havia muita coisa pronta dentro dele. Só precisava de um espaço que não pedisse performance. Augusto a observou em silêncio. Havia beleza nela, sim,
mas não uma beleza óbvia que se impunha. Era mais o tipo de presença que reorganiza o ar. O modo de inclinar o corpo ao ouvir alguém. A forma como olhava os livros como se cada um tivesse biografia. O cuidado com as palavras. O fato de nunca ocupar mais espaço do que a verdade permitia. Você fala disso como se fosse simples, disse ele. Não é simples. É trabalhoso. Principalmente para quem viveu tempo demais tentando ser eficiente em vez de disponível. Augusto soltou uma risada curta, cansada. Isso foi para mim. Foi, ela admitiu, mas havia gentileza em sua honestidade. Ele apoiou os cotovelos no parapeito. Eu passei 2 anos tentando salvar as estruturas. O escritório, a casa, a fundação, o patrimônio, os contratos. E agora eu vejo que estava deixando justamente o que não podia ser substituído à deriva. Nina ficou alguns segundos sem falar. Luto não respeita cronograma, disse por fim. Nem para adultos competentes. A frase o desmontou com mais força do que qualquer consolo sentimental teria feito. Eu não sei mais muito bem onde termina a culpa e começa o medo, Augusto confessou. Às vezes acho que, se eu parar de correr, desmorono. Nina virou-se para ele. Talvez desmoronar um pouco seja a parte em que alguém finalmente para de construir em cima da rachadura sem consertar a base. Ele auiou. De perto, os olhos dela tinham um castanho quente que parecia mais escuro à sombra. Você sempre sabe o que dizer. Não. Ela sorriu, quase sem mostrar os dentes. Eu só passei a vida inteira em lugares onde as pessoas falavam de menos justamente quando mais precisavam. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi denso. Confortável. Perigoso. Augusto sentiu, com uma clareza inesperada, que não era apenas gratidão o que começava a nascer ali. E o que mais o surpreendeu foi não vir acompanhado de culpa imediata. Clara não era uma parede entre o passado e qualquer possibilidade futura. Era, talvez, a pessoa que mais odiaria vê-lo transformar fidelidade em congelamento. Antes que ele dissesse qualquer coisa além do que poderia sustentar, Bento apareceu à porta da varanda. Pai. Oi. A maquete está torta do lado esquerdo. Augusto e Nina se afastaram do parapeito quase no mesmo instante, mas sem constrangimento infantil. Bento não pareceu notar. Ou notou, e não transformou em assunto. Vamos ver, disse Augusto. Quando os 3 voltaram para a biblioteca, a luz interna já estava acesa. A maquete esperava sobre a mesa. Bento apontou a inclinação mínima de uma parede. Augusto se abaixou ao lado do filho. Nina trouxe cola, régua e um apoio de papelão. Os 3 trabalharam em silêncio por alguns minutos. De fora, talvez parecesse pouco. Para Augusto, era a primeira imagem de futuro que não lhe causava medo. A paz não durou inteira porque vida real não se sustenta só com intenção boa. 2 semanas depois, a mãe de Nina sofreu uma piora na visão e precisou passar por uma bateria de exames em Taubaté. Nina avisou que talvez precisasse ausentar-se por 2 dias. Augusto ofereceu ajuda financeira com cuidado, sem ferir a dignidade dela. Nina aceitou apenas a indicação de um especialista em São Paulo e uma carona de volta na noite em que precisou visitá-la. Bento não recebeu bem a notícia da ausência breve. Não fez cena. Apenas ficou mais rígido. Na véspera da viagem, entrou na biblioteca, viu as caixas de livros já organizadas por Nina para a futura abertura ao público e perguntou, olhando para o chão. Você volta mesmo? Nina se agachou até ficar quase da altura dele, mas sem tocá-lo. Volto na quinta noite. Tem certeza? Tenho. Bento pensou um pouco. A mamãe também falava já volto. Nina não tentou explicar o inexplicável. Eu sei que é diferente quando alguém diz isso depois do que aconteceu com ela, respondeu. Então eu vou fazer uma coisa melhor do que prometer. Vou deixar escrito no cartão de devolução do meu livro, favorito a hora do ônibus que me traz de volta. E, quando eu chegar, você confere se eu cumpri. Bento a olhou como se avaliasse a lógica. Tá. Na manhã seguinte, Nina partiu. Augusto achou que conseguiria sustentar a rotina da casa por 48 horas sem maiores turbulências. Trabalhou de casa para estar presente, almoçou com o filho, levou-o à escola e buscou-o no horário. Mas, no segundo dia, recebeu a notícia de que um cliente importante antecipara uma videoconferência inadiável. Precisaria ficar 2 horas trancado no escritório.
Avisou Bento com antecedência. Planejou deixá-lo na biblioteca com os livros e as folhas de desenho. Pediu à governanta que ficasse por perto. Talvez fosse suficiente. Não foi. Quando a reunião terminou, a casa estava silenciosa demais. Bento não estava na biblioteca, nem no quarto, nem na cozinha, nem no jardim. A governanta, nervosa, disse que o perderá de vista havia 20 minutos. Achou que ele subira. Depois achou que tivesse ido ao banheiro. Depois ninguém mais o viu. Augusto sentiu o sangue esfriar com uma rapidez primitiva. Chamou pelo nome do filho primeiro com firmeza, depois com urgência. Nada. Vasculhou a casa inteira. Nada. Foi então que, ao voltar à biblioteca pela terceira vez, notou um detalhe quase imperceptível. A escada deslizante de latão, que costumava ficar presa à estante do lado leste, estava deslocada. Acima, no mezanino técnico onde se guardavam caixas de periódicos não catalogados e parte do acervo pessoal de Clara, uma portinhola de madeira estava entreaberta. Augusto não se lembrava da última vez em que alguém subira ali. O coração disparou. Bento, chamou, já subindo os degraus. Nenhuma resposta. Empurrou a portinhola. O pequeno sótão técnico cheirava a papel envelhecido e pó de madeira. Entre caixas identificadas com caneta preta, Augusto viu o filho encolhido perto da janela menor, sentado no chão, abraçado aos joelhos. Ao lado dele havia um caderno verde escuro. O caderno de Clara. Augusto soube na mesma hora. Era o diário de leitura que ela mantinha durante a gravidez e nos primeiros anos de Bento. Observações sobre livros, frases que o menino gostava, desenhos colados, palavras que ele inventava. Depois da morte dela, Augusto guardara aquilo no alto, convencido de que estava preservando. Na prática, escondera. Bento ergueu os olhos, assustado não por ter sido encontrado, mas por ter sido interrompido. Desce daí devagar, Augusto disse, respirando com esforço para não deixar o medo virar bronca. Por favor. Bento apertou o caderno contra o peito. Você guardou aqui em cima. Augusto se ajoelhou no espaço exíguo, a alguns passos dele. Eu guardei. Por que não queria ver? A pergunta veio sem acusação teatral. Veio com a precisão que só crianças silenciosas às vezes têm. Augusto demorou a responder porque qualquer frase apressada seria desonesta. Porque doía muito ver, admitiu. Bento baixou os olhos para o caderno. Eu procurei nas estantes. Depois pensei que você tivesse escondido igual fez com o apartamento. A frase quase o fez perder o equilíbrio. Ali estava, outra vez, a lógica inteira do menino. Lugares, objetos, ausências. Para Bento, as perdas não aconteciam em categorias separadas. A mãe morrera. O apartamento sumira. Alguns livros desapareceram em caixas. O pai se enterrara no trabalho. Agora a biblioteca quase fora transformada. Tudo isso pertencia ao mesmo campo de perigo. O que é amado pode ser movido sem aviso. Augusto sentou-se no chão poeirento do sótão, esquecendo o terno, o telefone, a urgência de parecer adulto no controle. Eu fiz muita coisa tentando não sentir, disse. E você ficou sozinho com um monte de coisas que eu devia ter te ajudado a carregar. Bento não o interrompeu. Eu achei que, se tirasse os objetos, os lugares e as rotinas, talvez a dor diminuísse. Mas acho que só tirei as placas que mostravam onde a mamãe ainda podia ser encontrada. Os olhos do menino brilharam, mas ele não chorou. Apertou mais forte o caderno. A Nina não esconde as coisas. Não, Augusto concordou. Ela fica. O silêncio pairou um instante. Depois Bento perguntou, muito baixo. Você consegue? Augusto não respondeu sim por impulso, porque aprenderá, enfim, que promessas fáceis tinham custo alto ali. Eu consigo aprender, disse. E vou precisar praticar todo dia. Bento pensou nisso. Devagar, estendeu o caderno verde na direção do pai. Tem uma parte que ela escreveu de você. Augusto pegou o diário com mãos surpreendentemente trêmulas. Abriu numa página marcada por um papel dobrado. Reconheceu a letra de Clara. Augusto projeta coisas lindas porque ainda não descobriu que o espaço mais difícil de desenhar é o tempo que uma pessoa precisa para se sentir segura dentro do amor. A visão embaçou. Ele fechou o caderno com cuidado. Quando ergueu os olhos, Bento observava com atenção silenciosa, como se esperasse não a emoção do pai,
mas o que ele faria com ela? Augusto respirou fundo. Vamos descer? Perguntou. E depois, se você quiser, a gente lê isso juntos. Não tudo hoje. Só um pedaço. Bento hesitou. Depois assentiu. Descendo a escada, Augusto foi atrás do filho, atento a cada passo. Quando os dois enfim tocaram o piso da biblioteca, a casa inteira pareceu soltar o ar que vinha prendendo. A governanta chorou discretamente ao vê-los. Augusto agradeceu sem palavras. Mais tarde, já à noite, Nina voltou de Taubaté exatamente no horário que deixará escrito no cartão de devolução. Bento estava sentado à mesa da biblioteca, acordado além da hora. Tinha o cartão na mão. Quando ouviu o portão, levantou-se de um salto e foi até o corredor. Não correu até ela. Parou a 1 metro de distância, olhando como quem confere um pacto. Nina sorriu, cansada da viagem. Cheguei às 9h12. O cartão dizia 9h20. Bento mostrou o relógio da parede. Você chegou antes. Eu peguei um ônibus melhor. O menino respirou fundo. Deu um passo e a abraçou pela cintura com rapidez, como se temesse mudar de ideia se pensasse demais. Nina fechou os olhos por um segundo, pousando a mão em suas costas com delicadeza absoluta. Augusto, parado ao fundo com o diário de Clara ainda sobre a mesa, viu a cena e não sentiu exclusão. Sentiu gratidão. Porque, às vezes, amar o filho também era agradecer pela pessoa diante de quem ele finalmente não precisava vigiar a porta de saída. A decisão de preservar e fortalecer a biblioteca transformou mais do que a rotina interna da casa. Transformou a própria direção da fundação. Em vez de adiar indefinidamente a abertura comunitária, Augusto convocou uma equipe menor, mais comprometida, e redesenhou o projeto com base no uso real daquele espaço. Convidou escolas do bairro para visitas piloto. Criou um programa de leitura e maquetes para crianças que pensavam melhor com as mãos do que com apresentações formais. Separou uma ala para livros de cidade, outra para literatura infantil, outra para memória urbana. Manteve o mezanino técnico, mas agora com acesso seguro e inventário transparente. Quando explicou à equipe o novo conceito, não falou em branding, experiência premium ou ativação institucional. Falou em abrigo, curiosidade e permanência. Marcelo pediu afastamento da sociedade dali a 2 meses. A saída não foi exatamente amigável, mas foi limpa. Augusto assumiu o custo, o corte, a incerteza. Estranhamente, dormiu melhor naquela fase do que nos meses de suposta estabilidade. Nina, por sua vez, recusou uma proposta mais lucrativa de uma editora para permanecer na fundação, desde que o trabalho envolvesse também formação de mediadores de leitura e criação de um acervo vivo, não apenas organizacional. Augusto aceitou sem hesitar. Pela primeira vez, não a via como alguém que estava ajudando a biblioteca. Via como uma das pessoas que a tornavam inteligível. Bento acompanhou essas mudanças com a atenção de um pequeno urbanista. Ajudou a escolher almofadas.